Para nós é uma honra ter esses homens aqui. Pastor Emerson chegou essa madrugada, ele descansou pela manhã, disse: pastor, de manhã você vai descansar, mas à noite e amanhã cedo não tem descanso, né? E o pastor Emerson, meu irmão, é de rocha. Pastor Emerson andou um dia inteiro para estar aqui. Apóstolo André Ricardo saiu lá do fim do Brasil e veio para o começo. Porque nós estamos no começo do Brasil, amém? Ele estava lá no fim do Brasil, lá em Rio Grande do Sul, pegou um voo até São Paulo, e de São Paulo veio para cá, amém? É muita honra para nós ter esses homens aqui. E o mais maravilhoso, que esses homens não estão aqui por dinheiro, eles não estão aqui porque estão pagando um cachê alto, não. Eles estão aqui porque amam o reino de Deus e querem ver o reino de Deus crescer, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Todo obreiro é digno do seu salário. É claro que nós vamos ofertar, nós vamos abençoá-los, amém? Mas ninguém exigiu nada, estão aqui por amor à obra de Deus, amém? Apóstolo André Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos ficar de pé, de pé, de pé. Graça e paz, queridos. Paz seja convosco. Quem estava aqui pela manhã? Pessoal lá de cima, eu não estou vendo vocês, mas eu sei que tem algumas almas aí em cima. E são almas salvas, lavadas e remidas do sangue de Jesus. Mas quem estava aqui pela manhã está entusiasmado. Então vamos lá, rapa a goela aí, vai. Vai, o que é entusiasmo? Não. Pessoal que não estava tem que ficar assim: meu Deus, o que eu perdi? Para isso a gente tem que fazer sabe? Tem que fazer valer a pena. Vamos lá. O que é entusiasmo? Só os homens, o que é entusiasmo? Dizem que as mulheres arrebentam, só as fêmeas. O que é entusiasmo? Toda a igreja, o que é entusiasmo? Repetir muitas vezes é importante, porque fica guardado. Até a Coca-Cola já descobriu que uma propaganda só tem efeito quando uma pessoa, pelo menos uma pessoa, já ouviu no mínimo 17 vezes. Por isso eles fazem muitas vezes, porque alguém às vezes já ouviu 50, mas tem outro que só ouviu 2. Então tem que repetir muitas vezes. Você nunca mais pode esquecer o que é entusiasmo. Entusiasmo não é Deus no outro em ação, é Deus dentro de mim em ação. Deus agindo sozinho é uma maravilha, eu agindo sozinho é uma motivação, é uma animação. Mas quando Deus age em mim, o nome disso é entusiasmo. Levante as mãos e diga: Senhor Jesus, usa-me, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo de Deus e viver o resto da minha vida entusiasmado para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus bem forte, com um grito. Pera um pouquinho, gente. Quando a gente aplaude uma pessoa, ela fez um bom serviço, então a gente aplaude, né? É digno de honra. Quem honra, honra, tudo bem. Tem gente que aplaude e faz som, e tem gente que é fresco, bate só com os dedinhos, não sai nem som, né? É um aplauso de fresco, não é? É só para inglês ver. Agora, quando a gente aplaude a Jesus, tem que ter um diferencial. O aplauso para Jesus, para saber que vai para Ele tem que ser acompanhado de glória a Deus, aleluia, esses mistérios. Vamos aplaudir de novo agora? Glória a Deus, mais forte, é para a honra, glória, é para o louvor do Deus Todo-Poderoso, a Ele glória, a Ele honra, a exaltação, as nossas vidas, a força, o fôlego de vida, tudo sejam dados a Ele, em nome de Jesus. Olha como é que ficou lindo. Aí valeu a pena. É um privilégio estar no começo do Brasil. Pessoal bobo dizer que a gente está no fim do Brasil. É o começo, gente. Não é verdade? Glória a Deus. Diga a 3 pessoas: hoje Deus te pega de qualquer forma.
Agora você pode se assentar. Se assente. Deus te pega hoje ou não pega? Toda vez que sair uma profecia do altar, o que você vai fazer? Pronto, tá todo mundo. Gente, eu ouvi dizer que o fogo aqui pega rápido. Eu ouvi dizer que o povo aqui não precisa de muita coisa, não, e é verdade. Deus vai te abençoar muito nessa noite. Meu Deus, vai dar certo, hein? Vai dar certo. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 17. Gênesis 17, verso 1 e 2, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, quantos anos? 99. Um adolescente, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Estamos falando de aliança, por isso o verso 2 diz assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Porque o contexto da nossa aliança tem a ver com missões, tem a ver com multiplicações, tem a ver com multidões, tem a ver com ganhar almas. Então Deus vem, pensa no aniversário de uma pessoa, Deus aparecer para ela. Blum, Deus apareceu e disse: Abrão, anda na minha presença e seja perfeito. Por que significa isso? A mensagem que entra em nós é que nunca é tarde para fazer a obra de Deus. Quem já tem 99 aí? Ninguém? Então eis que te digo. Porque quando Deus apareceu para ele, ele tinha 99 e ainda dava tempo de fazer alguma coisa, inclusive fazer filho. Não é? Tem gente já desistindo. Nós vamos orar, irmão, vai funcionar. Então, observe, aos 99 Deus aparece e diz: Abraão, anda na minha presença. Querido, a gente não pode afastar de Deus. A gente tem que entender que ainda é tempo, e uma pessoa entusiasmada, ela nunca desiste. Então, talvez alguns possam pensar assim: mas meu Deus, é muito tarde para mim. Eu vi um folheto uma vez que eu achei muito interessante. Eu fui muito evangelizado, até quando eu me converti, depois eu fui ver, eu tinha uma caixa de panfletos de evangelismo, eu pegava todos e guardava ali, Deus estava me chamando demais, mas uma vez me chamou muita atenção, porque tinha uma mão dizendo assim para uma criança assim: vem e segue-me. Aí o menino está com um carrinho sentado, nem falava. A mãe dele disse para aquela figura que estava com a mão estendida, dizendo assim: mas Senhor, é muito cedo, ele é muito pequenininho, não sabe nem andar e nem falar. Tá certo? Puxa vida. Aquela mão apareceu de novo quando aquele menininho era um adolescente e falou: vem e segue-me. Aí ele falou: mas Senhor, eu estou estudando, como é que eu vou fazer? Vou deixar os estudos para ir? Tudo bem, tá certo, né? A mãe deu uma forcinha também, falou: mas deixa ele pelo menos formar. Aí a mão apareceu de novo quando ele era jovem. Aí falou: vem e segue-me. E ele já formado, jovem, disse assim: mas Senhor, eu estou noivo, se eu abandonar, o pai dela me pega, porque agora eu estou com tudo, até casamento está marcado. Maravilha, né? Tudo bem. A mão apareceu de novo, ele era um homem, estava de terno com uma pasta, e a mão falou: vem e segue-me. Aí ele disse assim: mas Senhor, eu estou com 3 filhos para criar. Come pra caramba, o tempo todo comendo aquela galera. Eles parecem que não tem nem solitária, parece que é comunitária. E assim, se eu for, como é que eu faço com eles? Aí não, tudo bem, né? A mão voltou de novo quando ele já estava velhinho, envergadinho, já com bengala, e falou: vem e segue. Ele falou: mas eu estou velho demais. Quando a mão apareceu de novo, ele estava morto. Passou uma vida de desculpas e morreu sem fazer a obra de Deus. Eu não sei o que você ofereceu para Deus até hoje, mas hoje não tem mais jeito não. Hoje ou você segue ou você segue. Hoje a gente tem que assumir compromisso, fazer uma aliança com a grande comissão e fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Abrão tinha 99 e Deus apareceu para ele.
Eu não sei quantos anos você tem, mas Deus está aqui, o Deus de Abraão está aqui, e Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Então eu vou falar de uma aliança muito interessante que vai dar vitória. Nós precisamos ser um povo unido. Então Deus aparece para Abraão e diz: eu sou o quê? Eu sou o quê? O Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e vou te multiplicar extraordinário. Vai ser uma multiplicação do entusiasmo, é algo extraordinário. No entusiasmo tudo é extraordinário. E deixa o texto aqui. Eu não tenho jogo no celular, não tenho jogo no computador, eu não tenho jogo. Não é que é pecado, é porque eu entendo que o tempo é muito precioso para eu perder jogando. Então às vezes a gente vai, passa de fase, aí vai, passa de fase de novo, aí depois o desafio é passar da outra. E horas vão em cima de passar fase, juntar bolinha para elas sumirem, ou ficar dando comida para minhoca para ela crescer. E aí é muito tempo que se gasta naquele mistério. Eu estou vendo que eu estou sendo profeta aqui. E eis que te digo, aleluia. Então, aí eu não tenho isso. Outro dia eu estava viajando, fazendo a obra de Deus, e aí parei para almoçar. Do lado tinha uma loja grande de souvenir, loja de um montão de coisinha lá, como diz o mineiro, um monte de trem. E eu fui andar ali. Chegou lá, tinha uma moça falando de um quebra-cabeças. E ela falava com tanta ênfase que eu falei: meu Deus, essa mulher pregando vai converter muita gente. Porque ela falava do quebra-cabeça com uma ênfase assim, e eu parei para ouvi-la, um monte de gente parada, eu parei, ela viu minha atenção, e falou: esse quebra-cabeça tem mais de 6.000 peças, e falava detalhes e não sei o que e tudo. Aí ela falou: moço, o senhor vai querer? Ela falou: eu queria saber mais um pouquinho. Ela falou: o que o senhor precisa saber? Eu falei: quanto tempo uma pessoa boa de serviço gastaria para montar esse quebra-cabeças? Ela falou: olha, se a pessoa for boa, sem interrupções, 6 dias, mas ela tem que parar para poder dormir e comer. De vez em quando tem que ir no banheiro também. Então, 6 dias ininterruptos. Aí eu peguei na mão dela na hora e falei, ela falou comigo: o senhor vai ficar? Eu falei: não, quero te agradecer, você me livrou uma semana de ficar à toa. Mas gente, você pensa, uma semana montando o negócio para depois parar? Para se cumprir a profecia do balão mágico, Plunt Platis 1 não vai a lugar nenhum. Não, peraí, eu tenho mais o que fazer. Olha a Bíblia. Então o que acontece? Um dia eu estava parado e sobrou tempo. Quando sobra tempo eu vou ler alguma coisa que preste. Comecei a ler, e eu gosto muito de história. Comecei a ler, e na minha leitura eu me deparei com uma coisa que chamou minha atenção: os índios Sioux. Chamou minha atenção. Foi o maior extermínio do século XIX. Todos os Sioux foram exterminados no século XIX pelos brancos norte-americanos. Só que aí uma frase me chamou a atenção, me fez tentar descobrir por quê. Porque diz ali, logo no comecinho do que eu estava lendo, foi só uma matériazinha, que eles resistiram por cerca de 30 anos ao exército dos Estados Unidos. Aí eu parei tudo e falei: meu Deus, não. Por quê? Querido, olha só, os índios no século XIX tinham pouquíssimas armas de fogo. A arma deles era machadinha, arco e flecha. Como uma tribo consegue resistir ao poderoso exército americano por cerca de 30 anos? Aí eu falei: eu preciso descobrir. Quem quer saber? Eu demoro 3 meses lendo, e você vai saber em 5 minutos. É meio ruim para mim, não é não? Então, eu comecei a ler sobre os Sioux, e fui lendo sobre eles, e fui vendo que eles tinham algumas batalhas, e eles eram dizimados. Quem já ouviu falar no nome Nuvem Vermelha? Touro sentado, cavalo louco. Touro sentado tem até no pica-pau, gente. São nomes Sioux, nomes de chefes Sioux. E os Sioux, índios norte-americanos, o que acontece? Eles iam para a batalha e venciam uma guerra, e venciam outra. E os índios sabiam que as armas deles tinham um alcance menor do que as armas de fogo do exército americano. Então eles armavam ciladas, corriam, passavam por um gargalo, um desfiladeiro, e aí vinha todo mundo em cima do exército, venciam mais uma.
Houve um tempo que o general reuniu o seu povo, a batalha aconteceria do outro lado de um outeiro, e ele reúne o povo, motiva o pessoal, o seu exército, e quando ele sobe no outeiro ele se assusta. Tinha mais de 5 quilômetros de tendas Siouxes, todas a comando de cavalo louco e touro sentado. Porque o Nuvem Vermelha era o líder, e ele tentava acordos com o exército americano para não morrerem. E os homens vinham em nome do garimpo, em nome da linha férrea, e dizimava as extremidades das aldeias Siouxes e matava eles. Aí então se levantaram 2 novos líderes, touro sentado e cavalo louco, para poder proteger, oferecer resistência. E eles começaram a lutar. Pastores, mas olha que lindo, porque eu fui lendo a história e falei, não, Deus, tudo bem, eles venceram essa batalha, eles venceram aquela outra, e são batalhas históricas. Tem uma batalha que se deu na margem de um rio nos Estados Unidos, que é uma das batalhas históricas dos Siouxes que eles venceram. Até morrer, eles venceram muito. Mas onde está o segredo deles? E eu perguntei, Deus, o segredo deles não pode ser as armas. Onde estava o segredo? Onde estava o escondido? Eu fui procurando e descobri, gente. Aí eu comecei a chorar. Porque diz a história dos Siouxes que cada menino Siouxes na tribo mamava em todas as mulheres da tribo. Todas as mulheres, as que amamentavam, elas davam o seu neném para outra amamentar, e elas iam trocando de neném. Não dava o seu filho, dava para ela amamentar pelo menos uma vez e pegava de novo, e assim os meninos eram amamentados em todas as mulheres da aldeia, da tribo. E eles assim, de forma que eles cresciam como família. Todas as mulheres que amamentavam passavam a ser mãe, a mãe do peito, a mãe do leite. O marido dela era também o outro pai. Os irmãos todos eram irmãos. O diferencial dos Siouxes para as demais tribos é que os Siouxes eram uma família. Eles acharam um jeito de virar família por uma aliança feita no peito das mulheres, no seio das mulheres. E assim eles foram. O interessante é que quando tinha uma criança brincando numa água, num lugar mais perigoso, ninguém perguntava assim, quem é a mãe desse menino? Não, a mulher mais perto falava, sai daí, menino. Mamei no peito dela. E ele saía, invocado, mas saía, porque mamei no peito dela. Então ele tinha que sair, por quê? Porque ele amamentou ali, ele devia respeito, ele devia honra a ela. E isso fez essa tribo ficar forte. O interessante é que quando eles vinham, eles mandavam, os chefes mandavam alguns e falavam assim, lancem flechas, quando eles forem alvejados, corram por aqui, mas vai por esse caminho, porque nós vamos estar esperando ali. E aí eles faziam isso, para quê? Para chamar a atenção do exército, tirar a formação deles e deixar eles vulneráveis para abafar em cima. Só que quando eles vinham correndo, ó, bah, um tiro pegava um índio, bah, outro tiro pegava outro. Mas o índio que era alvejado, os outros que estavam correndo viam o outro lá, e ele não aguentava, ele voltava na direção dos tiros, na direção dos projetos. Eles vinham, porque ele não estava lutando com o guerreiro, estava lutando com o irmão do lado. Ele mamou no mesmo peito que eu. E ele voltava. Nisso os outros voltavam, e ninguém aguentava, e vinha todo mundo, e eles venciam mais uma batalha. O segredo deles estava na aliança. Eles morreriam em pelo menos um semestre, e eles conseguiram resistir por 30 anos, tudo por causa de uma aliança. Morreram, mas deixaram um legado para a igreja. A aliança faz a gente ficar forte. Vamos aplaudir ao Senhor, porque a aliança faz a gente ficar forte. Ei, pastor, o que tem a ver? O senhor leu Gênesis capítulo 17 e agora está falando dos Siouxes lá? Tem tudo a ver, não tem ponta solta. Porque quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha quantos anos? 99. E disse o que para ele? Eu sou o Todo-Poderoso. No hebraico é El Shaddai. Diga El Shaddai. Sozinho, vai. El Shaddai significa o Todo-Poderoso. Só que a palavra El Shaddai também tem significado duplo. Shad, no hebraico, é seio. Então Deus estava falando a Abraão, aos 99, eu sou o seio que te amamenta. Eu sou o seio que te amamenta. Um homem com 99 anos precisa ser amamentado? Não, irmão. A amamentação é só até os primeiros 6 meses. Eu estou provando para vocês que isso é espiritual. Ele disse para Abraão, eu sou todo poderoso, mas eu sou Shad, eu sou o seio que te amamenta, Abraão.
E a Bíblia diz em Gálatas que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha que lindo. Então os direitos, todas as bênçãos que for para Abraão, vai chegar na sua vida também. Oh meu Deus, tem gente que recebeu e tem gente que só na próxima, né? Aí, vamos lá. Aí o que acontece? Olha que lindo, gente, olha que lindo. Bem, então Deus, quando José foi liberar a bênção para os seus filhos, eu vou evitar de ler o texto para a gente poder ir rapidinho, porque tem muita coisa boa para hoje ainda. José foi liberar as bênçãos para os seus filhos, ele chama, foi liberar a bênção para os seus filhos, ele chama José e diz assim: José, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, olha o que ele diz, te abençoe com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos do seio e da madre. Mais uma vez o El Shaddai aparece na Bíblia associado ao seio. Então, quantas mulheres aqui já amamentaram? Graças a Deus, só a irmã levanta a mão, né? Graças a Deus, gente. É um milagre de Deus. Obrigado, Jesus, por elas. Porque isso é um privilégio que o homem nunca vai ter. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Glória a Deus. Olha para mim aqui. Irmãs, vocês que amamentaram me ajudem, porque assim, eu sou um estudioso de vidas, eu fico estudando, gente. E aí olha para mim, uma mulher está amamentando, neném começa a chorar, você vai lá e tira o sapatinho para ver se está apertando, ele não está, ele continua chorando, você desembrulha ele, tira a massinha, seca o rapaz, chapa o hipoglós, embrulha ele de novo, ele está chorando ainda. Ele ainda está chorando. O que ele quer? Mamar, querida, não adianta, você pode fazer o que quiser, ele vai chorar porque ele quer mamar. Aí você tira o seio e aproxima dele. Quando ele sente o cheiro, aí que ele grita mais. Você já notou isso? Ele quase vira o Hulk, porque agora sentiu o cheiro, está aproximando o mistério. Aí que ele grita mais. Aí, olha só que negócio. Aí ele começa a gritar mais, aí ela vem e encosta a boca dele no pico do peito. Quando encosta, ele para de chorar naquela hora e faz aquele somzinho baixo. Vocês já ouviram isso também, né? Aí. Então ele para de chorar e pronto. Agora é a vez da mãe chorar com o bico do peito rachado. Porque mãe chora para o menino não chorar, irmãos. Mas vamos dizer que essa mãe deu de mamar, coloca o neném assim e dá uns tapinhas básicos, igual aquele neném tá lá, ó, daquele jeitinho ali. Como é o nome dele? Então, aí dá um tapinha para quê? Para ele arrotar, porque enquanto é pequenininho é bonito, depois que cresce fica feio. Aí dá uns tapinhas, ele arrota. Aí ele dorme, ela deita com ele e fica ali quietinho para ele sentir o cheiro dela e entrar num sono mais profundo. E ela fica dando tapinha no traseirinho dele. Beleza, ele dormiu. Um anjinho dormindo, não é? Ela levanta. Qual mãe que já fez isso? Você tem como dar uma olhadinha no meu filho? É porque eu tenho algumas coisas para fazer, mas ele mamou agora, ele vai dormir tranquilo. Quem já fez isso? Não é? Só que você vai, mãe, e por algum motivo atrasa, deu problema, atrasou. 3 fenômenos acontecem na mulher. Primeiro, o peito incha. Incha ou não incha? Fica igual um airbag armado. Chega a brilhar. Bum! Né? Segundo fenômeno, irmã, me ajuda. Se eu estiver errando, pode falar, porque eu já fiz a pesquisa. Segundo fenômeno, o peito vaza. Vaza ou não vaza? Quantas vezes a gente está conversando, a mulher fala: não, meu neném ainda está precisando de mim, o peito começou a vazar. É porque ela lembra do filho, o peito inchou, ele está grandão, começou a desabotoar até o seu tião, é porque tá dando problema. É para você correr, tem alguém precisando dela. Tem alguém precisando dela. Aí... Gente, vocês são ótimos. Carinha de anjo, mas entende tudo, gente. Olha só. Aí o que acontece? Aí o peito vaza. Terceiro fenômeno: se essa mulher não for na direção do filho para dar de mamar, ele começa a doer. Ele incha, vaza e por último ele dói. Algumas mulheres chegam a dizer que empedra. Não é pedra não, é assim, é mistério. Mas fica assim duro, né? Então, aí...
Os homens agora estão falando assim: meu Deus, obrigado, Jesus. O Senhor é tão lindo. Você sabe que em Israel um judeu todo dia faz uma oração, né? O homem, ele ora assim: obrigado, Deus, porque o Senhor me fez homem. Aí ele fala: abençoa esse dia. A primeira frase de um judeu pela manhã é agradecer porque nasceu homem. Aí, como eu sou muito curioso, fui numa judia e falei: Selma, fala comigo. E a mulher, o que ela ora? Ela parou na hora, feliz, e disse: que boa pergunta. Reúne o povo, eu reuni o pessoal e falei: nós mulheres oramos assim: obrigada, Deus, porque o Senhor nos fez perfeitas como o Senhor quis. Não é lindo? O homem agradece porque nasceu homem, macho. E a mulher agradece porque nasceu perfeita. A mulher é perfeita, irmão. Eu prefiro ser um pouquinho torto, mas homem. Eu prefiro ser um pouquinho, diferente, mas prefiro a perfeição com vocês. Porque tem privilégio de mulher que homem nunca vai ter. Louvado seja Deus. Mas você notou uma coisa? O homem agradece porque nasceu? A mulher agradece porque nasceu? Não tem oração de boiola. É só oração de macho e fêmea. O boiola vai orar como? Obrigado, eu nasci no meio do caminho. Não, é só macho ou fêmea. Graças a Deus. É bom. Quem está na dúvida aí, firma o corpo, irmão. Está firmando o corpo. Vamos embora, irmão, que é o nosso tempo aqui. Aí o que acontece? Então, se uma mulher atrasar, 3 coisas acontecem. Digo, o peito incha, vaza e dói. Vai. Mas o Senhor, o El Shaddai, o seio que amamenta, diz assim: ainda que uma mulher que esteja amamentando se esqueça do seu filho, com todos esses sinais, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Vamos aplaudi-lo bem forte, porque ele merece honra e glória. Meu Deus do céu. Olha aqui para mim. A primeira menção de alguém fazer um elogio para Maria, você sabia que estava associado ao seio? Alguém disse assim, depois de Jesus fazer umas maravilhas e pregar: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ele foi verdade, mas mais bem-aventurado ainda aqueles que me ouvem e seguem. Ele não desmereceu Maria, mas veja a associação ao seio. Vamos diferenciar: peito é uma coisa, seio é outra. Vamos lá? Então vamos lá. Seio é peito com glândulas mamárias, que graças a Deus só as mulheres têm. Então, veja bem, seio é peito com glândulas mamárias. Atenção para isso, gente. Lázaro morreu, e ele tinha um cara que era contemporâneo dele, um rico, que não sabe o nome. O rico depois morre e vai para o inferno. E do inferno ele vê Lázaro aonde? Aonde mesmo? Espera aí um pouquinho, olha para mim. O que é seio? Peito com glândulas mamárias. Homem tem isso? Então vai, de novo. Lázaro estava onde? Seio de Abraão. Abraão era homem ou mulher? Abraão tinha seio? Então me explica esse mistério. Por quê? Seio é peito com glândulas mamárias. Abraão era macho, ele não jogava chave. Ele era homem. Ok? Porque tem gente que se denuncia. Joga a chave aí, irmã, junta a perninha e faz assim, ó. Aí tem que bater no cara. Então, vamos lá. O que acontece é que a profecia, o acontecimento de Gênesis 17, Jesus agora está mostrando que na verdade o Abraão, aquele seio espiritual, aquele seio de Deus, o Chade, Jesus faz menção dele lá na situação de Lázaro e o rico, porque Abraão estava no meio do Chade, do seio do Todo-Poderoso, que é chamado seio de Abraão. E a Bíblia diz que todas as bênçãos de Abraão também cabem a nós. Então preste atenção numa coisa: aquele seio não era o seio de Abraão, era o seio de Abraão porque estava prometido para ele, você está entendendo? Não era o seio do corpo dele, era o seio da promessa dele, que é nossa também. Quem recebe? Aí olha o mistério. Uma mulher deve amamentar a criança até os 6 primeiros meses. Quantos meses? 6.
6, querida, 6 meses, a criança que amamenta, os primeiros 6 meses, ela cresce mais rápido, fica mais forte e imune. 3 coisas acontecem: mais rápido ela cresce, fica mais forte e imune a muitas enfermidades. Mas é só até os primeiros 6 meses, depois disso não precisa mais. Às vezes eu vejo uma mãe aí, os meninos com 9 anos: mãe, tô a fim de dar uma mamada aí. Aí a mãe puxa a borracha e entrega para o menino. Não é legal assim, é só até os primeiros 6 meses, minha santa. Senão assim, deforma o negócio. Dependendo da pegada do menino, sai até sangue no negócio, porque ele dá uma puxada forte, né? Essa parte pode cortar da filmagem, tá, gente? Tem que editar. Quem entendeu? Então toda criança que amamenta nos primeiros 6 meses, a seiva que sai do seio, o fluido que sai ali, ele deixa a criança mais forte, cresce mais rápido e fica imune. Diga, cresce mais rápido, fica mais forte e protegido. Bom, se mamar na minha mãe me deixou assim, imagine mamar no seio do El Shaddai. Eu vou crescer mais espiritualmente, vou ficar mais forte e as maldades desse mundo não vão entrar em mim. Você está entendendo? Então nós precisamos dessa aliança para a gente andar melhor. Amém? Bom, eu vou terminar os 10 minutos agora dando testemunho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem já ouviu a frase assim: eu não vou com a cara de fulano? Quem já ouviu isso? Bom, baixa a mão. Quem já ouviu assim: eu não consigo engolir fulano? Eu sempre digo, não precisa engolir, você não é canibal. Tem que tolerar e amar. Amém? Só que detalhe é o seguinte, irmão. O que você tem que fazer? Entender que o seio do El Shaddai não vai parecer um peitão gigante aqui não, irmão. É espiritual isso. Ok? É espiritual. Só que a diferença e a semelhança da aliança bíblica abrâmica com a Siuk é grande e ao mesmo tempo ela tem uma diferença. Olha, primeiro, ambas as alianças, a bíblica com Abraão e a dos Siuques, eram feitas no seio. A diferença é que todas as mulheres emprestavam seus seios para essa aliança, e na bíblica é só no seio do El Shaddai. Então quando você tiver com um problema com o irmão, é só você pensar: puxa vida, ele mamou no mesmo seio que eu, tenho que tolerar. Porque a gente não é só irmão no sangue de Jesus, a gente é irmão também no seio do El Shaddai. A gente é irmão no sangue e no seio, somos irmãos 2 vezes. Por isso tem uns irmãozinhos mais moreno, mais torradinho, uns mais branquelo, mas tudo mamou no mesmo seio. Amém? Fique de pé um pouquinho. Eu vou dar um testemunho agora para terminar os últimos 10 minutos, mas eu queria que você agora fizesse uma coisa. Isso, pelo menos 5 pessoas em volta. Você tem que falar assim: irmão, nós temos que ficar mais forte, sabendo que a gente tem uma aliança no seio do El Shaddai. E você tem que me tolerar, meu querido, porque nós mamamos no mesmo seio. Vai, fala aí para 5 pessoas e faz aliança um com o outro aí. Se a sua mãe está aqui, vai nela e fala: obrigado, mãe, valeu a pena. Amém? Glória a Deus. Diga assim: obrigado, Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o seio que me amamenta, e eu fico agora mais forte por saber que tenho uma aliança com todos esses irmãos no sangue de Jesus e no El Shaddai. Vamos aplaudir ao Senhor, porque assim a igreja fica mais forte. Aplauso para Jesus tem que ser com glória a Deus, tem que ser com aleluia. Glória a Deus. Amém? Se aceite um pouquinho. Eu quero só compartilhar com vocês os últimos 10 minutos aqui, falando o seguinte, veja bem. Eu iria fazer um apelo aqui, mas eu vou deixar o pastor Emerson, que ele é forte demais, irmãos. Palavra que esse homem dá, meu Deus do céu. Não perca nada. Mas eu trabalhei como missionário entre os Calungas. E lá entre os Calungas, eu preparei alguns missionários até o dia que eu fui. Na minha ida para o Calunga,
Eu não sabia onde era. Eu tive que ficar em Teresina de Goiás e de lá caminhar a pé até descobrir o pessoal pelo meio da mata. É um quilombo, 6.000 calungas que vivem na mata como se estivesse vivendo no século XVI. E eu fui andando a pé até encontrá-los. Ao encontrar, eu estava com um rapaz chamado Valdeci, que a missão enviou comigo, para a gente descobrir onde eles estavam e tudo, ir para lá morar. Bom, então era o primeiro contato. Antes de ir em missões, a gente aprende que tem que fazer primeiro contato com o líder da comunidade, ganhar o líder. Ganhou o líder, pronto, as coisas ficam mais fáceis. E eu perguntei na cidade, antes de entrar na mata, quem é que tinha um bom contato com o líder. Uma senhora chamada Dona Rosa falou: eu tenho. Ela falou: o que vocês vão fazer? Eu sou pastor, quero implantar escola, um posto de saúde, enfim, trabalhar o saneamento básico. Ela não tem água encanada, não tem luz elétrica privada, não tem nada disso. E aí eu combinei com ela. Ela falou: não, tudo bem, eu vou fazer um bilhete, você vai levar para o Albertino. Como é o nome do homem? Aí ela fez um bilhete e eu entrei mata dentro. A gente se perdeu, ficamos o dia inteiro. No outro dia também, muita complicação. Mas uma carona veio pra gente, deixou a gente no asfalto. E um homem falou assim: pode soltar. Eu soltei porque ele estava perto. Ele falou: você está vendo aquela montanha lá no final? Eu falei: tô. Ele falou: pois é, por trás dela tem outras 4, vai nessa direção aí. Aí então a gente começou a andar. Eu acho legal que o pessoal fala das coisas como se fosse tranquilo, né? Andei o dia inteiro, o outro dia também estava faminto, a comida acabou sem comer, na mata, querido, uma mata muito perigosa, mas eu tinha que descobrir, era a minha missão, e alguém entusiasmado não desiste nunca, igual você vai ficar, você não vai desistir nunca. E aí eu cheguei, quando fiz o primeiro contato com o calunga, exausto, com fome, ruim, feio na foto, ali com muita dificuldade. Quando a gente fez o primeiro contato, os calungas são muito fortes, e são homens muito fortes. E aí as mulheres e crianças todas correram e entraram nas suas barracas, e os homens ficaram lá de fora, que eles estavam preparando para uma festa, cortando madeira, com um facão na mão, gente. Aí correu a mulher e a criança, ficaram só os homens lá com aquele facão na mão, olhando para a gente. Aí eu falei com o Valdeci: você está salvo, Valdeci? Aí ele falou: não brinca não, rapaz, brincadeira esquisita. Eu falei: não, senhor, estou falando sério. As mulheres e crianças correram, os homens estão com o facão na mão, e a gente não sabe correr aqui. Eu estou perguntando sério, você está salvo? Brinca não, senhor? Bobeira sua? Não sei o que e tudo. Falei: é sério. Fui me aproximando devagar dos homens, com papel na mão, e perguntei para um deles: o Albertino? Ele foi e apontou com um facão para uma barraca. Eu falei: obrigado, com o joelho tremendo. Eu confesso que eu estava com medo. Fui na barraca e chamei: Albertino! Sai um homem lá de dentro com um chapéu, um bigodão. O que foi? Eu falei: a Dona Rosa mandou um bilhete para o senhor. Mandou um bilhetinho para o senhor. Ele pegou o bilhete da minha mão, bravo, de cabeça para baixo. Só lê para mim que eu não sei ler não. Aí eu fui ler o bilhete e dei ênfase nas partes que me abençoavam. Então não tem que ter sabedoria. Eu falei: Albertino, quem está falando é a Dona Rosa. E eu estou mandando esses homens para ir porque eles vão ajudar vocês a escrever, ler, fazer contas, e também vão levar saúde e muitas outras coisas boas. Albertino, a responsabilidade da vida desses homens está nas suas mãos. Oh, meu querido, você entendeu? Ele olhou para aquilo, coçou a cabeça com um chapéu e tudo, falou: só espera um pouco que eu vou me arrumar e vou levar o senhor no local. Eles tinham feito um grupo na selva, uma escola na selva, para poder aprender a ler e escrever, e nós alfabetizamos eles. Fizeram lá. E aí o que acontece? Enquanto isso eu estava exausto, sentou eu e Valdeci na raiz de uma árvore, e a gente estava lá desfigurado. O pessoal notou que a gente estava com fome, e eles colocaram um prato quente no colo da gente, de arroz com arroz. E com arroz branquinho, não tinha mais nada além de arroz. Eu olhei para o prato e falei: puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Aquelas mulheres, crianças, homens, tudo em volta da gente, a gente não tinha como fugir. Eu tinha que esperar o Albertino de qualquer jeito. E eu ali com o prato, eu falei: será que é para comer? Eu pensando, com a mão?
ou eu espero alguma coisa. Eu não sabia como que, eu não podia quebrar o protocolo deles, não podia desrespeitar. E eu pensando, eles me deram um prato e estão todos olhando, e se eu pegar com a mão, eu vou afrontá-los ou não? Aí um senhor viu que eu estava com dificuldade, foi no bornalzinho dele, pegou uma colher. Na hora que ele pegou a colher, eu comecei a orar: oh Deus, não deixa ele trazer essa colher para mim não, meu Deus. Faz ele dar a colher para o Valdeci, em nome de Jesus. Porque a colher estava muito suja, parece que tinha umas bolotas de meleca nela. Aí ele, para limpar com a mão suja, botou a mão nela e tirou, deixou terra na colher. E Deus não me ouviu, ele veio e me entregou a colher. Eu falei: santo Deus. O arroz estava bem papa, eu enchi lá e foi a primeira experiência de comida minha no Calunga. A gente ficou ali, querido. A primeira privada lá fui eu que fiz e estreiei ela. Implantamos 3 igrejas. Hoje os Calungas estão lá. E eu tive o privilégio da minha última ida lá pregar numa igreja toda Calunga, com uma privada e tudinho. E assim, foram experiências maravilhosas. Mas o negócio é quando a gente está entusiasmado, a coisa acontece. Vou contar só umazinha para vocês verem que lindo. A gente, então, o Tico era um Calunga que converteu a 45 quilômetros de onde a gente estava. A comunidade é Vão das Almas, Vão do Moleque, Monte Alegre. O Tico vinha de lá para cá. E eu perguntei: Tico, como você converteu? Ele falou: meu filho foi mordido por uma cobra. Falei: cara, e aí? Porque lá quando é mordido de cobra, morre. Morre, porque é um dia para poder chegar na cidade. Morreu. E quanto mais o corpo movimenta, mais o veneno prolifera. Acabou. Vou terminar, tá, pastor? Rapidinho. E aí ele vai e leva na cidade. Quando chega na cidade, ele não tinha, irmão, a cidade é um ovinho, não tinha nada para poder socorrer. E ele com um filho desfigurado no colo. Aí ele foi, tinha uma igreja lá com um pastor orando, e esse pastor era bitelo de um pastor. Aí ele foi, entrou na igreja chorando. O pastor falou: o que foi, meu filho? Falou: meu filho foi mordido por uma cobra e não tem socorro para ele aqui. Ele falou: me dá o menino. Ele falou: Deus não tem outro recurso senão o Senhor. Eu me ponho de joelho com essa criança e peço que o Senhor a cure agora, em nome do Senhor Jesus. E o menino abriu os olhos e ficou bom e foi curado. Oh meu Deus. E aí ele volta com o menino feliz. O menino ajudando ele a capinar, veio outra cobra e plum no calcanhar do menino. E ele, menino com íngua, urinando escuro, ficou aquela situação. E ele vai, leva o menino de novo, vai logo na igreja. O pastor pega o menino, ora e falou: ó, pai, presta atenção, hein? Se alguma cobra ou acontecer algum problema com esse menino, pega ele no colo e diz: Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo meu filho e peço que o Senhor cure. E ele orou de novo pelo menino e o menino foi curado. Brincando com os outros colegas, depois disso, outra cobra vai, pum, pela terceira vez e morde ele. E ele estava muito mal, e ele então resolveu orar pelo menino. Isso ele contando, vários Calungas ali se converteram por causa disso. Aí ele se ajoelha e fala: Deus, eu vou fazer igual que o pastor falou. Cura o meu filho, Senhor, no nome de Jesus. E o menino foi curado por ele. Esse Calunga soube que tinha uma igreja no meio da comunidade dele, a 45 quilômetros de lá. Todos os domingos, o que eu falei? Ele andava 45 quilômetros com aquele menino de 11 anos para poder ir para o culto a pé. Ficava no culto, eu preparava tudo para ele. Falei: não, depois do culto eu durmo aqui e vou de manhã. Mas eu tenho que chamar o pessoal daqui. Ele ia chamar o povo ainda para poder vir para o culto. Ele dava testemunho, ele fez canções. A gente ceava junto. Então ele ia chamar o povo. E depois ele andava 45 quilômetros, 90 quilômetros para ir num culto. Eu falei um dia: Tico, eu tenho que ir lá na sua casa. Na segunda-feira que vem, você vai vir para o culto e eu vou voltar com você. E fui. Misericórdia, irmão. 45 quilômetros de morro acima. Atravessando rios, córregos, lugares perigosos. Mas eu fui. Quando chegou lá, eu não estava só morto, eu estava morto da Silva Pereira. Saímos no escuro, clareou o dia, anoiteceu e ficou escuro. Eu cheguei na casa dele, a tia Dora, a esposa dele, estava fazendo um arroz com abroba. Do jeito que eles falam. Arroz com abroba. E eu fiquei numa rede. Por um momento eu tive um arrebatamento de espírito. Eu dormi ali. Acordei de repente e vi umas luzes descendo da montanha. Outras luzes da outra. Aí eu olhei para o outro lado, luzes também descendo.
no meio da mata. Eu falei: tia Dora, o que é isso aí? Ela falou: não sei, é a armação de Tico. Daqui a pouco, irmãos, aquelas luzes eram lamparinas. O Tico tinha anunciado para todo mundo e chegou aquele montão de calunga com lamparina. E aí ele vai, clareia a cara dele e fala assim: André, já trouxe o povo, pode pregar para eles. Nasceu mais uma igreja naquele lugar. Você está entendendo? Então preste atenção. Se você tiver o entusiasmo direitinho, tudo vai dar certo. Eu tenho que terminar, queridos. Eu queria só orar e dizer para vocês que o trabalho feito lá me abençoou muito. E eu quero dizer que essa semente deixada aqui, ela vai valer muito para a sua vida também. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Isso, levante uma das mãos. A gente já tem uma aliança um com o outro, para a gente se proteger, para a gente ficar mais forte. Só que a gente não pode botar barreira na obra de Deus, não. A gente tem que fazer valer a pena, querido. Fazer valer a pena. Ele te chamou para te multiplicar. O mesmo Deus que apareceu a Abraão dizendo: eu sou todo-poderoso, ele disse: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Por onde você passar tem que ficar um rastro do avivamento. Tem que ficar a marca de que passou um profeta, uma profetisa de Deus ali. Comece a orar, levante a sua voz. Espírito Santo, nessa hora, Senhor, nós oramos pedindo a tua bênção. Fala, Senhor, o nosso coração. Ministra, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque, Deus, por onde passei depois de convertido, eu deixei uma marca. Mas é a marca de Cristo, não é a minha marca. Deixei, meu Deus, um histórico, um testemunho. Faz isso também na vida de cada pessoa aqui, para que onde a gente passar a partir de agora, a gente esteja dentro do Gênesis 17:2, na aliança que o Senhor fará conosco para nos multiplicar extraordinariamente. Te bendizemos, Senhor. Use cada homem e mulher, faça grande obra em nossas vidas e opera maravilhosamente para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração e